Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 13 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E hoje nós iremos estudar sobre o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-lo. Se o nosso planeta Terra se encontra na condição que se encontra, é por conta do egoísmo e do orgulho da humanidade. Por isso aqui ainda é um rio de lágrimas. A indiferença humana, a busca sempre por atender os seus caprichos pessoais. A gente tem grande dificuldade de pensar sempre no coletivo, de pensar no próximo. A gente quer sempre ganhar a parte financeira maior, a gente quer sempre os lucros, a gente é incapaz de abrir mão de um tempo nosso. Então, tudo isso faz com que o nosso planeta seja ainda esse rio de lágrimas. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vou pedir para o nosso irmão Tarcísio vir fazer a nossa prece e logo depois vamos adentrar. Então, sejamos bem-vindos ao ano de 2023. É o nosso primeiro estudo desse ano. E já rogando que a espiritualidade amiga possa sempre nos inspirar. Divino amigo Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade de estudo. Estamos felizes por estarmos retornando esses ensinamentos. Que Tu possas, Senhor, amparar a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que possamos assimilar todos os estudos que vamos receber, possamos praticá-lo no nosso dia a dia, entender que todos nós, o que fazemos hoje, vai refletir no futuro. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos, pelas essas dádivas desses estudos. E assim, Senhor, só temos a Te agradecer a cada dia que possamos seguir em Tua direção a todo momento. Dá-nos essa oportunidade a tantos que ainda não têm, tantos que não entendem que o que fazem hoje reflete o seu futuro. Que a Tua luz possa chegar a todos os corações em aflição, em desespero, em falta de oportunidades e de amor. Obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigada, Tarcísio. Então vamos lá. Esse texto aqui é do próprio professor Allan Kardec, as suas anotações. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e procura, acima de tudo, satisfazer aos próprios desejos, cada um busca naturalmente proporcionar a si mesmo essa satisfação. Seja a que preço for, sacrificando sem escrúpulos os interesses alheios nas mais insignificantes como nas maiores coisas, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Então você é capaz de dar 40 mil reais numa bolsa caríssima e não ter nenhuma sensibilidade de ajudar um ser carente. Então a gente observa uma sociedade, uma humanidade terrena em que os valores são totalmente invertidos. Daí resultam todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. Qual é o propósito? Igualar tudo? Não, é impossível. Nós estamos em graus de evoluções diferentes. Se eu der aqui 50 mil reais para 15 pessoas e voltar daqui a 5 anos, um prosperou e o outro não. Porque são níveis de intelectualidade, níveis de evolução diferentes. Então, qual é a proposta aqui? Que é esse o movimento de evolução.
É o forte ajudar o fraco. É o mais intelectual ajudar o menos intelectual. Então é mais uma doação do que igualar tudo. Então é um processo de ajudar. Por isso que isso é um planeta de provas e expiações. Então nós estamos aqui exercitando. Esse sim é um movimento. O exercício do amor. Então, se eu sou... Vamos pegar a profissão médica. Né? Então, eu tenho médico, eu tenho meu consultório, vou atender pessoas que podem pagar uma consulta ou que têm um convênio. Mas isso nada me importa de eu ajudar quem não tem. Isso é dar um pouco mais. Isso é sair do seu mundinho. Então, peguei aqui a profissão da área da saúde, mas várias profissões estariam nisso. Não é verdade? Um professor que está ali a lecionar, ele também não pode auxiliar outros que não têm uma capacidade de ter um professor do nível daquele, não é verdade? E por aí se vai. Eu peguei exemplos bem simples. Vou pegar a palavra simplório, bem simples, mas que isso a gente possa refletir no nosso cotidiano. Será que eu vivo sempre no meu mundinho, atendendo os meus caprichos, a minha vidinha? Ao decorrer do dia, hoje, em que momento eu saí? Será que a gente tem aprendido com Alcione? Será que a gente tem aprendido com Célia? Será que a gente tem aprendido com a nossa querida Ana? Entendeu? Tantos personagens que fazem parte da nossa vida, será que a gente tem aprendido com eles? Porque todas essas obras de Emmanuel é só o que nos ensina: renúncia e resignação. Deixa de pensar em ti e aprende a pensar no outro, aprende a pensar no coletivo. O egoísmo, por sua vez, tem sua fonte no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Então você passa a se colocar na condição de julgador. Julgando-se com direitos superiores. É aquilo. Meu telhado é de vidro. Melindra-se com tudo o que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, o torna naturalmente egoísta. Então, quando você o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. Qual é o sentimento? O instinto de conservação. Eu, meu, para mim, eu tenho que sobreviver, eu tenho que viver, eu tenho que comer, eu tenho que morar. Olha que interessante. Nascem de um sentimento natural. O instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Ele não criou o mal. Ele aí quem? Deus. Né? Exatamente. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Visto que Deus nada pode ter feito que seja inútil. Eu vou criticar o instinto de conservação? Olha só, ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons divinos. Então, o instinto de conservação é um dom, abusou, criou o mal. Eu preciso me resguardar do sol, da chuva? Preciso. Preciso de um lar? Preciso. Por que uma mansão? Eu preciso me alimentar? Preciso me alimentar. Por que os exageros? Eu preciso me vestir? Preciso. Por que os exageros? Entende? 3.000 sapatos, para quê? Um closet que tu não dá conta. Não dá conta. E a gente vai entulhando, e a gente vai entulhando, e a gente vai entulhando, e a gente vai entulhando. Quantos exageros na vida da gente? Agora, isso não pode ser algo que venha de fora para dentro. Isso tem que ser uma consciência de dentro para fora. Todo o processo de educação, ele é de dentro para fora. Não é uma imposição externa, é um despertar interno. Eu gosto muito da fala da Joana, quando ela diz assim:
Toda luz que vem de fora, ela projeta a sombra. Mas quando você se ilumina, aí na fala de Buda, você não projeta mais sol. Você se ilumina. Então é um processo de consciência mesmo. Ele não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons divinos em virtude do seu livre-arbítrio. Desde que contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. O instinto de conservação é bom. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Dá-se a mesma coisa com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Então, criaturas menos esclarecidas, quando se fala a nível realmente moral, para pensar e pensa que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. O homem criou o mal. Abusando dos sentimentos. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou simples e ignorante. Resposta de O Livro dos Espíritos. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe concedeu para a sua conservação. Então, a procriação foi dada por Deus? Foi. O homem abusou? Abusou. O instinto de conservação foi dado por Deus? Foi. O homem abusou? Abusou. E aqui ele diz que a origem do orgulho, do egoísmo, é o instinto de conservação. O instinto de conservação que foi o quê? Exagerado. Que se transformou realmente num verdadeiro pecado, vamos dizer assim. Então eu preciso me manter? Preciso. Preciso exagerar? Não. Quantos nós, em nome do repouso, a gente não exagera no repouso? Eu preciso repousar? Preciso. Mas eu preciso ficar 9 horas em cima de uma cama, 10 horas em cima de uma cama, 12 horas em cima de uma cama? E o mundo pegando fogo lá fora? Não dá. E é a necessidade do repouso, instinto de conservação. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que a matriz aí é o instinto de conservação? Então, quando se perguntar qual a origem, aonde começou, o princípio ali de tudo, nesse instinto de conservação. Mas esse instinto de conservação que o homem estragou. Exagerou. E aí esse exagero, ele custa muito alto. O valor dele é muito alto. E para eu ter essa soma, eu preciso corromper e me corromper. Os homens não podem ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Sem isso, nós não teremos paz. Eu vou repetir. Um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, 2 pontos. Enquanto procurarem destruir-se uns aos outros, numa palavra é isso. Enquanto procurarem destruir-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais de relação. Contudo, elas pressupõem a abnegação. Caridade, fraternidade, resume todas as condições e todos os deveres sociais. Contudo, elas pressupõem a abnegação. Ora,
A abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios não é possível a verdadeira fraternidade. Então existe a fraternidade falsa? Claro que existe. Você ser fraterno para um grupo que te convém, isso não é fraternidade. É falsa, mas não é autêntica. Quando você é fraterno, é a sua essência para com todos. Com esses vícios não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte igualdade, nem liberdade. Acabou. Igualdade? Claro que não tem. Liberdade, muito menos. Quando a gente lê o livro Boa Nova, nós vamos ver a relação de Jesus com os discípulos. Os discípulos falavam besteira na frente de Jesus? Falavam. Falavam por quê? Porque eles tinham liberdade. Jesus não era autoritário. Por isso que a gente vai ver a discussão dos discípulos, quem era o maior entre eles depois de Jesus. Eu já comentei isso várias vezes. Para os discípulos terem aquela liberdade de fazer determinadas perguntas para o nosso Senhor Jesus, determinadas colocações, inclusive essa discussão, que logo depois o nosso Senhor Jesus vai se despir e se coloca na condição de um escravo, é porque ele não era um autoritário, ele deixava as pessoas serem quem são. Então a gente não vê uma educação de reprimir, ele não fazia isso, porque isso não combina com quem ama. Isso não combina com o espírito da hierarquia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que ele diz aqui. A caridade e a fraternidade, vou voltar, resume todas as condições e todos os deveres sociais. Contudo, elas pressupõem a abnegação. Ora, a abnegação ela é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, igualdade e nem liberdade. Já que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si, perdeu a igualdade. Serão sempre, aí o Kardec pesa com a palavra. Esse dia aqui ele estava brabo. Serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Vermes roedores. Qual é um verme roedor que destrói? Eu estou lendo Kardec. Serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, ruirão de cair mesmo. Aos seus golpes, os sistemas sociais mais generosos. Os mais sabiamente combinados. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade. Mas para que fazê-lo se existe uma causa destrutiva? É construir um terreno movediço. É decretar a saúde numa região insalubre. Em tal região, para que os homens passem bem, não bastará que se mandem médicos, pois que estes morrerão como os outros. É preciso destruir as causas da insalubridade. Então, Jesus Cristo veio. É o médico dos médicos? É. Ele conseguiu resolver tudo naquela época? Não. Porque a terra é insalubre. E quando ele manda médico num grau menor, quase sempre acaba adoecendo no meio. Ou as ideias não vão para frente, morrem. Basta a gente lembrar que crucificamos um Cristo. Essa é a humanidade. Mudou, não mudou. Se passaram 2000 anos, mas nós somos bem parecidos. Nós ainda não nos olhamos uns para os outros como irmãos.
Então não mudou. Vamos parar as chibatadas por aqui? Vamos refletir, é um tema maravilhoso, a abordagem do professor Allan Kardec, um tema palpitante, que cabe sempre para a humanidade terrena, aonde tem por Deus a vaidade e o orgulho, filhos aí do egoísmo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Se o nosso planeta Terra se encontra na condição que se encontra, é por conta do egoísmo e do orgulho da humanidade. Por isso aqui ainda é um rio de lágrimas. A indiferença humana, a busca sempre por atender os seus caprichos pessoais. A gente tem grande dificuldade de pensar sempre no coletivo, de pensar no próximo. A gente quer sempre ganhar a parte financeira maior, a gente quer sempre os lucros, a gente é incapaz de abrir mão de um tempo nosso. Então, tudo isso faz com que o nosso planeta seja ainda esse rio de lágrimas. Você é capaz de dar 40 mil reais numa bolsa caríssima e não tem nenhuma sensibilidade de ajudar um ser carente. Então, a gente observa uma sociedade, uma humanidade terrena, em que os valores são totalmente invertidos. Qual é o propósito? Igualar tudo? Não, é impossível. Nós estamos em graus de evoluções diferentes. Então, qual é a proposta aqui? Que é esse o movimento de evolução. É o forte ajudar o fraco. É o mais intelectual ajudar o menos intelectual. Então, é mais uma doação do que igualar tudo. Então, é um processo de ajudar. Por isso que isso é um planeta de provas e expiações. Então, nós estamos aqui exercitando. Esse sim é um movimento. O exercício do amor. Porque todas essas obras de Emmanuel é só o que nos ensina. Renúncia e resignação. Deixa de pensar em ti e aprende a pensar no outro. Aprende a pensar no coletivo. Todo o processo de educação, ele é de dentro para fora. Não é uma imposição externa, é um despertar interno. Eu gosto muito da fala da Joana, quando ela diz assim: toda luz que vem de fora, ela projeta a sombra. Mas quando você se ilumina, aí na fala de Buda, você não projeta mais sombra. Você se ilumina. Então é um processo de consciência mesmo. Deus não criou o mal. O homem criou o mal. Abusando dos sentimentos. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou simples e ignorante. Resposta de O Livro dos Espíritos. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe concedeu para a sua conservação. A origem do orgulho, do egoísmo, é o instinto de conservação. O instinto de conservação que foi o quê? Exagerado. Então, eu preciso me manter? Preciso. Preciso exagerar? Não. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que a matriz aí é o instinto de conservação? Então, quando se perguntar qual a origem, aonde começou, o princípio ali de tudo, nesse instinto de conservação. Mas esse instinto de conservação que o homem estragou. Exagerou. E aí esse exagero, ele custa muito alto. O valor dele é muito alto. E para eu ter essa soma, eu preciso corromper e me corromper. Então, existe a fraternidade falsa? Claro que existe. Você ser fraterno para um grupo que te convém, isso não é fraternidade. É falsa, mas não é autêntica. Quando você é fraterno, é a sua essência para com todos. Jesus Cristo veio, é o médico dos médicos,
Ele conseguiu resolver tudo naquela época? Não. Porque a terra é insalubre. E quando ele manda médico num grau menor, quase sempre acaba adoecendo no meio. Ou as ideias não vão para frente, morrem. Basta a gente lembrar que crucificamos um Cristo. Essa é a humanidade. Mudou, não mudou. Se passaram 2000 anos, mas nós somos bem parecidos. Nós ainda não nos olhamos uns para os outros como irmãos. Então não mudou. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso trabalho. Graça te damos, Senhor, que assim seja.